Caso 2. Pessoal, este paciente foi uma das maiores, desculpa a expressão, uma das maiores bostas que eu já peguei na minha vida. Era um filhotinho que estava vomitando há 2 dias. Não era testado. Um colega atendeu e encaminhou para internação. No dia não fui eu quem recebi esse paciente, tá bom? Ele recebeu. Um colega recebeu, fez a internação e veio com todo o encaminhamento para fazer a internação, com antibiótico, blá, blá, blá. Era um paciente que estava desidratado, com dor abdominal. Só que assim, primeira coisa, ele veio, o pessoal veio e falou assim, ó, interna que ele está com um quadro infeccioso. E eu vi aquele paciente muito prostrado na internação quando eu cheguei, e eu falei, deixa eu dar uma avaliada nesse paciente. Na hora que eu fiz a palpação abdominal, eu senti uma estrutura palpável no abdômen, grande. Palpar aquele paciente, o abdômen dele você sentia. Era um paciente filhotinho, tinha meses. Então, gato já é fácil palpar o abdômen, filhotinho, então é muito mais fácil. Na hora eu falei assim, alguma coisa não está certa com esse paciente. Cadê o hemograma dele? Aí veio o hemograma. Olha um pouquinho esse hemograma e só fala para mim, sim ou não, se vocês acham que esse paciente tem uma infecção. Olha só, os leucócitos totais estão aumentados. O leucócito total está aumentado, então tem infecção, correto? Fechou. Pessoal, aqui a gente nem vai gastar nosso tempo aqui na parte do eritograma, tá bom? Olha só. Realmente, os leucócitos totais estão... Pessoal, você vê que os valores de referência estão um pouco diferentes, mas o que acontece? Cada laboratório tem o seu valor de referência, a partir do reagente que tem, se faz diluição, se não faz diluição, beleza? Então, assim, você vai ver que vários exames que a gente está aqui, o valor de referência aqui vai estar diferente, tanto o relativo quanto o absoluto, tá? Primeira coisa que a gente tem que falar sobre isso. Leucócitos aumentados não necessariamente quer dizer infecção. A gente peca muito nisso, a gente vê leucócito total aumentado e achar que é infecção. No caso, a gente pode ter leucócito aumentado por inflamação, você pode ter infecção com leucopenias. Essas coisas são importantes, tá? Então, agora, a princípio, se você tem um paciente que tem leucócito aumentado, dá para a gente pensar que tem pelo menos um processo inflamatório. Só que em gato, a gente não pode esquecer de uma coisa. Gatos fazem leucograma de estresse. Pessoal, o leucograma de estresse é um leucograma causado por causa daquele estresse agudo que ocorre ali, no momento da coleta, principalmente. Então, quando a gente pega o exame, muitas vezes a primeira coisa que eu pergunto é como é que foi a coleta? Quando fui eu que coletei, então eu fico muito mais tranquilo. Mas quando a gente pega um paciente desse que está com uma leucocitose por neutrofilia, não necessariamente quer dizer uma infecção, tá bom? Aqui eu posso ter uma inflamação ou eu posso ter um leucograma de estresse. Se a coleta desse gato foi difícil, foi traumática, liberou muito cortisol naquele primeiro momento, vai dar o leucograma de estresse. Então, primeira coisa que a gente tem que pensar, será que é leucograma de estresse ou que a gente não tem bastonete? E se a gente tivesse uma leucocitose por neutrofilia e desvio à esquerda? Aí, beleza, Luiz, só pelo esse hemograma, você já pode me considerar que esse paciente tem uma infecção. E se, Luiz, eu tenho leucocitose por neutrofilia, o paciente tem um abscesso? Beleza, você tem uma infecção. Então, não necessariamente. Então, aqui pode ser uma inflamação ou pode ser um leucograma de estresse. Luiz, você falou que sentiu uma estrutura no abdômen palpável. Beleza. Esse paciente tinha um corpo estranho linear, fez intercepção, sendo tratado, foi encaminhado para internação. Na hora que eu palpei o abdômen desse paciente, vi o exame, liguei para o veterinário e falei, brother, bora fazer um ultrassom? Ah, doutor, beleza, pode fazer. Fez ultrassom. Na hora que o ultrassonografista bateu assim, Luiz, tem intercepção. Esse paciente morreu no transcirúrgico. Tá bom? Era corpo extralinear. Infelizmente, pessoal. Não, a gente anestesiou, foi um procedimento muito demorado, perdeu segmento intestinal muito grande, foi um paciente que eu brinco, velho. Eu não sei como que um paciente tão pequeno comeu tanta linha. Eu acho que eu nunca na minha vida tinha visto tanta linha. E esse paciente a gente acabou perdendo ele no transcirúrgico, tá? Foi uma cirurgia muito difícil e muito demorada também. Isso teve um grande problema. É um paciente que estava bem instável
por toda a situação que ele já estava passando, e teve que passar por um procedimento cirúrgico muito demorado. Então, acabou que isso favoreceu também a acabar acontecer isso. Agora, uma coisa que é simples, e que eu tenho que chamar a atenção nesse caso é o seguinte: um hemograma custa R$50, um ultrassom custa, sei lá, R$180. Quanto que custa você? Mão, dedo, fazer TFC. Às vezes, eu acho legal, porque a gente tem muita coisa nova. Então, o pessoal quer saber se tem vasoconstrição periférica. Faz diferença de temperatura central e periférica, um monte de trem, e faz pressão venosa central aqui, blá, 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 que gasta tudo uma fortuna. E quanto custa um dedo? Para saber. Você conseguir? TPC aumentado, tem vasoconstrição periférica. Amigo. Então, a gente tem que... Quanto que custa você palpar um abdômen? É muito menos você fazer ultrassom. Nessa situação, pessoal, era tão grande essa moçoroca que estava aqui, eu achei que era um tumor. Eu não estou zoando para vocês. Mas aí chegou aqui, era uma intercepção. Tá bom? Esse foi um paciente que a gente perdeu. Só chamando a atenção, tá, pessoal, dessas coisas que acontecem na rotina da gente. Próximo caso, olha só, paciente felina, adulto, 4 anos. Queixa, dispneia expiratória. Pessoal, normalmente quando é dispneia inspiratória, a gente está falando de trato respiratório superior, expiratória, trato respiratório inferior. Febre, auscultação crepitante. A gente fez o que nesse paciente? ABC do trauma, pessoal. Tranquilização. Fiz a tranquilização com butorfanol, oxigenação. Levei o paciente para o raio-x. Fiz um raio-x, uma chapa, o paciente descompensou. Tive que voltar ele para o oxigênio, não consegui mais de uma posição. Este era o raio-x no meu paciente. E este era o hemograma do meu paciente. Primeira coisa que a gente tem que perceber nesse caso. Bom, esse paciente está extremamente anêmico. 4,8 de hemoglobina. Olha esse hematócrito. Então, é um paciente que está extremamente anêmico. Então, é a primeira coisa que a gente tem que pensar, fechou? Muitas pessoas já olhariam isso aqui e pensariam em uma coisa, micoplasma. Muitas pessoas. Mas a gente tem que lembrar, não quer dizer que seja impossível, mas 93% das vezes que a gente tem micoplasma que atua de forma clínica, a gente tem, esses pacientes são felvo positivo, FIV ou felvo positivo, tá bom? A primeira coisa que a gente tem que lembrar. VCM está aumentado, a gente tem policromasia, então a gente tem alguns sinais de regeneração nesse paciente. Mas a gente não pode afirmar que esse paciente está regenerando sem ter contagem de reticulócito. Você fala, Luiz, como que é no cachorro? Pessoal, não sei dizer se esses marcadores são muito marcantes em cachorros, mas em gato, a gente não pode afirmar que uma anemia é regenerativa ou não por causa de marcador de regeneração só no hemograma. Você precisa de uma contagem de reticulócito, certo? Agora, vamos olhar o leucograma. Aqui vai ser uma situação que eu vou falar para vocês. A gente, muitas vezes, tem que desaprender o que a gente aprendeu. Porque quando a gente aprende na faculdade, a gente fala que a gente tem que olhar sempre os absolutos. Leucose absoluta, absoluta, absoluta. E olha só esse paciente. Está com 2.700 leucócitos. Uma intensa leucopenia, tá bom? Tanto os segmentados estão muito baixos, pessoal, segmentado abaixo de 1.500 é extremamente perigoso, tá bom? Ele é negativo para a felve, tá? E os bastonetes estão 6%. E aí vem a grande questão, que a gente tem que, eu falo que vocês têm que aprender. E às vezes desaprender o que a gente sabe. Se você pegar os bastonetes, vamos olhar os bastonetes absolutos, 162. Não, o limite máximo é 585. Então, está dentro do limite. Então, quer dizer que eu tenho que olhar o absoluto? Então, eu vou esquecer o relativo. Só que isso, pessoal, não vale para pacientes que estão citopênicos. Está tudo diminuído. Então, nessa situação, se você for olhar só os bastonetes e não tiver, assim, a sensibilidade de perceber que aqui vai ser importante, você vai olhar o relativo. Eu trouxe um outro exemplo que a gente vai ter a mesma situação. Se você pegar pacientes que estão citopênicos dessa magnitude,
citopenias graves dessa maneira, você vai precisar olhar os relativos. Porque se esse paciente vai multiplicando, continua com os mesmos 6%, vamos multiplicar isso aqui por 2 ou por 3. Esses bastonetes vão lá para cima. Se a gente continuar mantendo os mesmos 6%. Então, nessa situação, os segmentados estão baixos, os bastonetes estão baixos. Então, esse paciente claramente está em um quadro infeccioso. O que a gente tem que lembrar? Então, olha só como é que funciona, pessoal. A gente vai começar, o vermelhinho são os leucócitos totais. Os leucócitos totais, eles têm um valor mínimo. E eles vão aumentando, o início da infecção, eles vão aumentando. Essa infecção vai ficando grave, vai aumentando. Chega um momento da vida desse paciente que, velho, os adultos que estão indo brigar, esses leucócitos estão tudo morrendo. Então, quando a infecção começa a ficar muito grave, e grave pra caralho, a gente começa a ter penias. Então, isso aqui é o valor normal, né? Então, a gente começa a ter leucopenias. Então, você pode ter leucócitos totais reduzidos e esse paciente está com quadro infeccioso. E aqui, esse azulzinho é o bastonete. Ele vem aqui 0. O que são os bastonetes? São células jovens. E o que acontece no meio do processo infeccioso é que os bastonetes eles vão aumentando, o corpo vai atacando o que tem aqui. Quando o início da infecção, a infecção começa a agravar. Quando começa a diminuir, os adultos, o que o corpo fala? Velho, manda as crianças brigar, os adultos estão morrendo. E aí você vai ver tendo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10% de bastonete, tá? Só que assim, os bastonetes nunca chegam tão próximos assim dos leucócitos totais, beleza? Então era isso aqui que eu queria mostrar para vocês. Era um jeito meio bobo, assim, de um gráficozinho meio besta, para mostrar para vocês. Você pode sim ter um quadro infeccioso com um paciente citopênico. Então, os leucócitos totais, eles vão aumentando, aí eles começam a cair, o corpo cansa, e aí ele começa a jogar células jovens e vão aumentando os bastonetes, Só que eles vão aumentando aos poucos os bastonetes, entendeu? Isso aqui é um claro quadro infeccioso. Este paciente, pessoal, agora, pode ser processo bacteriano, mas será que não pode ter sido algum outro problema, verminose, alguma coisa, o quadro infeccioso é secundário? Pessoal, esse paciente veio a óbito. Ele veio a óbito, assim, a gente fez o raio-x, tentou estabilizar, logo esse paciente morreu. A gente fez necrópsia nele. Eu gosto muito de necropsiar meus pacientes. E o que eu descobri nesse paciente é que ele estava cheio de abscessozinho assim no pulmão. Realmente era um quadro infeccioso. A gente tem que tomar cuidado, porque quem assistiu já a minha live que eu fiz de histoplasmose, você pega um gato que está com histoplasma, é isso aqui. E aí a gente falou que foi lá, não melhorou com antibiótico, a gente fez o lavado broncoalveolar e histoplasma. A gente tem que avaliar bastante esse paciente. E Luiz, por que o hematócrito está tão baixo? Pessoal, gatos em processo inflamatório sistêmico, sepsis é uma maneira do corpo estar inflamado sistemicamente. Esses gatos, eles hemolizam muito. Eles ficam muito anêmicos e muito rápido. Todo gato que vocês pegarem em processo inflamatório sistêmico, sepsis, essas coisas, olha, eu não sei se é tipo tuberculose, mas assim, quando a gente fez necrópsia, tava cheio de abscessozinhos, cheio de nódulozinho assim, grandão. Agora eu não sei como que fica na tuberculose, de verdade.